Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 132, nosotros vamos a hablar sobre cómo describir a personas, pero hoy vamos a hablar sobre los rasgos psíquicos. Hoje, na aula 132, nós vamos continuar com nossa aula sobre descrição de pessoas, como descrever as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os traços psíquicos, psicológicos, algo relacionado mais ao caráter da pessoa e não necessariamente à parte física, né, a parte externa. Então, se você é novo no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então, vou escrever algumas frases aqui e nessas frases vão estar presentes os adjetivos que a gente usa para falarmos da personalidade de uma pessoa. Do livro que eu estou pegando tem um texto introdutório, é bem interessante, eu não vou escrever, eu vou falar devagar para vocês entenderem bem. Então, quando se habla del carácter de una persona, nos referimos a los rasgos essenciales de su personalidade e conducta. Então, a gente vai falar do caráter de uma pessoa. Então, a gente vai falar dos traços que são essenciais na personalidade daquela pessoa e na conduta daquela pessoa, como é que aquela pessoa age. Então, a primeira frase: Ángel tiene buen carácter, es fácil tratar e comunicar com ele. Então, nosso primeiro advérbio, ou locução adverbial, locução adjetiva, que a gente vai ver é essa, buen carácter, né? Pessoa de bom caráter, quer dizer, gente boa seria em português. Pessoa legal, bacana. Então, Ángel, o nome de uma pessoa, nome masculino. Nós temos a versão feminina, Ángela. Ángel também quer dizer anjo em espanhol. Então, Ángel tem bom caráter, né? Ele é gente boa. Então, é fácil aqui tratar no sentido de falar com ele, de ter alguma relação com ele, né? Então, é fácil falar com ele, né? E se comunicar com ele. Um dos verbetes do verbo tratar no dicionário de língua espanhola é comunicar-se ou relacionar-se com alguém. Então é isso, é você se comunicar, você se relacionar com alguém. Seguindo, por ele contrário quer dizer, ao contrário, né, no sentido de adversidade. É muito importante essas expressões que a gente vê nos textos, porque ela serve para conectar frases diferentes, para não ficarem frases isoladas. Você conecta uma ideia na outra através desses conectivos, dessas expressões. Então é bem interessante aprender isso. Mas por ele contrário, né, um desses conectivos indica uma adversidade de ideias. Você expõe uma ideia, depois vai expor uma ideia diferente. Você pode começar essa segunda ideia diferente por ele contrário. Então, por ele contrário, Luis tiene mal carácter. Então aqui uma outra locução adjetiva, agora o contrário de buen carácter. Buen carácter é gente boa, gente bacana. Mal carácter é uma pessoa ruim, difícil de lidar. Então é difícil hablar com ele. Então já com o Luis, né, é mais complicado se relacionar com o Luis, porque Luis tiene mal carácter. Repara, quando a gente usa essas expressões, buen carácter, mal carácter, a gente usa um verbo tener. Tener mal carácter, tener buen carácter. Seguindo então, ó, Rosa es muy simpática. Todo el mundo la quiere. Então, outro adjetivo, simpática. Não precisa de muita explicação, é igual ao português. Então, a Rosa é muito simpática. Todo el mundo la quiere. Todo mundo gosta dela. É esse o sentido. A gente usa o verbo querer nesse sentido de gostar de alguém. A gente tem o verbo amar, que a gente usa em espanhol no sentido de amar, como se fosse um sentido de uma relação amorosa mesmo. Quando a gente quer falar que a gente ama alguém no sentido da amizade, ou seja, a gente gosta de alguém, a gente usa o verbo querer. Então eu posso falar, yo te quiero, né? Eu gosto de você. Então todo mundo la quiere, todo mundo gosta dela. Ana es realmente antipática. La gente la detesta.
Então, a Ana, né, é realmente antipática. Outro adjetivo, também igual ao português. La gente la detesta. Então, a gente, as pessoas, né, nesse sentido de as pessoas, não tem o mesmo sentido do agente do português. Em português fala agente para substituir a palavra nós. Então, nós amamos, a gente ama. Tem o mesmo sentido. Em espanhol, la gente é o sentido de as pessoas, as pessoas. Tá? Então não tem sentido de nosotros. A gente, as pessoas. Então, as pessoas a detestam. E claro, a palavra gente está no singular, a gente usa o verbo no singular. La gente la detesta. Benito es muy reservado e introvertido. No le gusta hablar. Então, Benito é muito reservado, também igual ao português, reservado. Introvertido, também igual ao português. Então, o Benito é reservado e introvertido. E nós temos o E juntando essas duas coisas. Em espanhol, nós temos o I, né, que na verdade é um Y, que é a nossa conjunção E, é uma conjunção aditiva. Né, então, foi na feira comprar uva, maçã e banana. Então, esse E que a gente usa para adição em espanhol é um Y, a intenção de I. Quando a palavra seguinte começa pela vogal I, ou começa por HI, aí a gente não vai mais usar o Y, a gente vai usar o E, para não ficar dois sons de I um atrás do outro. Então, em vez de ser reservado e introvertido, fica reservado e introvertido. Tomar cuidado, em espanhol tem dois E's. Então, o Benito é reservado e introvertido, no le gusta hablar. Então, ele não gosta de falar. Lembrando, esse verbo gustar em espanhol, ele tem uma conjugação completamente diferente do português. A gente conjuga de acordo com o objeto desse verbo e não com o sujeito do verbo. Então, é sempre assim. A mí no me gusta, a ti no te gusta, a él no le gusta. Então, a Benito no le gusta hablar. Daniel es todo lo contrario, hablador e extrovertido. Então, outros adjetivos aqui são bem tranquilos, né? Hablador, vem do verbo hablar, que é o verbo falar. Então, se falar vira falador em português, em espanhol, hablar vira hablador. A pessoa gosta de falar. E extrovertido, contrário de introvertido. Então, Daniel é todo contrário, né? Ele é falador e extrovertido. E aqui nós temos esse lo aqui. A gente ainda não viu a fundo esse lo. É o artigo que acompanha outras classes gramaticais que não sejam substantivos. Então, nós temos o el, que é o artigo que acompanha substantivo, el coche, el niño, el professor. Nós temos o lo, que acompanha outras classes gramaticais, como adjetivos, advérbios. Seguindo, ó, Mario es nervioso, mientras que Nicolás es tranquilo. Então, Mario é nervoso, nervioso, né? Ele é quase parecido com o português, mas tem que tomar cuidado, né? Que é um jeito bem especial do espanhol de falar, nervioso. E entra aqui, ó, outro conectivo importante para poder juntar ideias de uma frase, ou em frases diferentes, né? Ou juntar ideias de parágrafos diferentes, que é o mientras que, né? Enquanto que. Então, Mário é nervioso, enquanto que Nicolás é tranquilo, né? Tranquilo. Prestar atenção porque em espanhol também tem a palavra enquanto e tem um sentido completamente diferente do enquanto do português. É outra coisa. O enquanto do português a gente usa a palavra mientras. Mientras que, enquanto que. Teresa é optimista e Pilar pessimista. Então a Teresa é otimista e Pilar pessimista, mas dois adjetivos são bem tranquilos, né? Esqueci de marcar o tranquilo aqui em cima. Seguindo, Susana é séria e responsável em seu trabalho. Então a Susana é
séria. Repara, a gente fala em espanhol séria, séria. E responsável, atenção para esse final, hable. Normalmente, aquilo que em português termina em ável, como responsável, em espanhol vai terminar em hable, como responsável. Yeah? Amigável, amigable, por aí vai. Então, ele é responsável em seu trabalho, em seu trabalho. Raúl tiene un gran sentido del humor. Sempre está alegre. Então, aqui ó, outra expressão a gente pode usar, sentido del humor, é senso de humor. A gente fala em português. Em espanhol a gente usa sentido del humor. Sempre está alegre. Então, alegre, outra característica de uma pessoa. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.